O seguinte que eu trouxe para vocês é a nossa querida Rapunzel. Também uma história muito interessante. Repetindo mais ou menos o início da outra, vocês vão perceber que existe a figura do pai e da mãe. A mãe grávida e faz um pedido ao seu esposo que ele pegasse uma alface que havia numa colheita, numa pequena horta que ficava ao lado da casa deles. Desejos de mulheres grávidas. Só que essa horta, o marido sabia muito bem, pertencia a uma bruxa. Mas olha, minha esposa está grávida, a criança vai nascer com cara de alface, eu tenho que fazer isso. Todas aquelas coisas, né, presentes dentro desse folclore da gravidez. Ele vai lá e rouba a alface. Só que quando ele está saindo, a bruxa, que era dona daquela plantação, diz: opa, peraí, vou castigá-lo severamente, você está me roubando. E ele explica toda a situação, pede misericórdia e ela admite: tá certo, você leva a alface. Mas quando essa criança nascer, ela vai ser minha, eu vou levá-la para mim. Um preço altíssimo, mas o que podia fazer aquele pobre homem naquela circunstância tão terrível? Ele leva a alface e concorda, e conta para a esposa, que chora muito, mas enfim, está feito. Relembrem do conto passado. Nós temos o pai espírito e a mãe matéria. E os dois juntos vão gerar um filho. E esse filho já nasce prometido ao mundo material, prometido à bruxa. Por quê? Pelos desejos de coisas que só existem dentro do campo da bruxa. Se vocês lembrarem do mito grego de Deméter e Perséfone, Perséfone, quando é roubada pelo Senhor dos Infernos, Hades, levada para os infernos, quando Deméter reclama a devolução da filha, a filha não pode voltar totalmente. Por quê? Porque ela desejou e comeu uma fruta do Hades, que era uma romã. Aquela semente de romã que ela saboreou fez com que ela tivesse afinidade com aquele mundo e não pudesse voltar mais. Bom, essa necessidade dos frutos da bruxa significa que aí nasce um ser que ainda necessita de experiências no campo da bruxa, que é o campo dos desejos materiais, é o campo dos instintos, é o campo das paixões. Então essa criança nasce, a bruxa a aprisiona numa torre e o único contato que ela tem com o mundo é através da bruxa. Essa torre não tinha portas, só janelas, e a bruxa ali descia através de uma ponte feita de cordas. Só que essa criança, a bruxa jamais cortou o seu cabelo. À medida que ela vai crescendo, os cabelos vão ficando longos, até que o próprio cabelo pode ser uma corda através do qual a bruxa desce e sobe. Então, quando a bruxa quer subir a torre, ela grita: Rapunzel, jogue suas tranças. E a Rapunzel joga e ela sobe. E quando ela quer sair, a mesma coisa, desce pelas tranças de Rapunzel. E assim vivem. E Rapunzel sabia das coisas do mundo única e exclusivamente através dos olhos da bruxa, da voz da bruxa. Esse era o seu contato. Então, imaginem a torre como essa parte da personalidade humana. Isso aqui é a torre. Nós habitamos, a nossa alma humana habita dentro dessa torre. E às vezes o único contato que temos com o mundo exterior é através dos olhos da bruxa. A bruxa está representando tudo de vulgar e animalizante que existe dentro de nós. Então, a violência, os instintos, as paixões egoístas, só isso é trazido para nós dentro dessa torre. E como isso é trazido? É muito comum, gente, em várias histórias, vários argumentos de contos de fada e até mesmo em mitos, aí está a Medusa, que não me deixa mentir, que cabelos estejam associados a formas mentais, formas de pensamento. Os cabelos crescem, 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 mas só existe uma coisa que transita por esse cabelo, que é a bruxa. A bruxa com seus interesses, com as suas limitações. Ou seja, os pensamentos de Rapunzel eram todos materiais. E esses pensamentos materiais não deixavam que ela tivesse um contato real com o mundo. Eram pensamentos guiados pelos instintos, pela cobiça, pela inveja, pela vulgaridade. Tudo que transitava pelos seus pensamentos era da bruxa, era vulgar. Só que num determinado momento nós vamos ver que existe um esgotamento. Esse esgotamento, segundo vários filósofos da história, é um momento sagrado. É no mito da caverna de Platão, quando o homem começa a remexer na cadeira e enjoa do espetáculo de sombras. Chegou uma hora que Rapunzel começa a achar que aquilo ali não era tudo, que havia outras coisas a ver naquele mundo e que ela com certeza estava perdendo algo muito especial. E essa necessidade, esse vazio, essa angústia que ela sentia na torre, fez com que ela começasse a cantar o canto da alma. Ela começa a cantar como que
falando algo que ela não sabe o que é, mandando uma mensagem a algo que ela não conhece o rosto, mas que necessita profundamente. Por ali passava, perto daquela torre, um príncipe. Esse príncipe reconhece, ouve o canto de Rapunzel e reconhece que isso é um chamado para que alguém vá libertá-la. Ou seja, o príncipe, representando o espiritual, reconhece o canto da alma que chama por ele. Ela necessita que o seu pensamento seja povoado de coisas espirituais, de coisas elevadas, de coisas nobres. E ela tanto canta que o príncipe vai bater lá. E de fato, através das suas tranças, agora já não sobe apenas a bruxa, sobe também o príncipe, sobe a nobreza, sobem valores, sobem coisas espirituais, sobem discussões elevadas, ideias nobres, tudo isso começa a subir pelas tranças. Ou seja, o pensamento de Rapunzel se elevou aos céus. Ela começou a ver não apenas pelos olhos da bruxa, mas também pelos olhos do príncipe, através dos olhos da nobreza, da espiritualidade. Só que a bruxa um dia flagra aquele pecado terrível dela e fica muito colérica. Tudo aquilo que vive em nós luta por continuar vivendo. Então você percebe às vezes a sua luta contra uma preguiça. Você resolve combatê-la, você percebe que ali não é uma coisa passiva, ali tem um ser que parece que tem autoconsciência, é uma força da natureza e é um bom combatente. Vai tentar te enganar de todas as formas, vai tentar penetrar nos teus momentos de desatenção. Tem uma estratégia de guerra muito bem treinada ao longo de milênios. Ou seja, não é brincadeira. Ou seja, todo esse mundo da bruxa tem um instinto de conservação. Ele sabe que se a princesa começar a lidar muito com o príncipe, ouvir a voz do príncipe, daqui a pouco vai eliminá-lo. Daqui a pouco ele não sobe mais pelas suas tranças. E a bruxa resolve dar um fim radical a isso. Ela sobe na torre, se esconde, espera que o príncipe chegue, e quando ele está subindo pelas tranças de Rapunzel, ela corta as tranças da Rapunzel. E o príncipe cai sob um espinheiro e fica cego. E ela lança Rapunzel para longe da torre. E Rapunzel, que agora já tinha conhecido o espírito, tinha conhecido o príncipe, não podia mais ser uma escrava das coisas da bruxa, porque ela tinha tido esse toque do divino, ela tinha tido contato com algo maior e já não se contentaria mais em andar pelo mundo olhando só para baixo, como diria Leonardo da Vinci. Se você voou um dia, sempre levará os olhos para lá e não se contentará mais em andar olhando para baixo. E ela assim o faz, ela sofre de uma dor tremenda e anda pelo mundo afora chorando e entoando o seu canto, tentando encontrar novamente a visão espiritual. A bruxa cega a sua visão espiritual. Ela não vê mais nada, mas ela tem a memória. E ela ainda quer recuperar essa visão espiritual. E o seu sofrimento, e o seu canto, e todas as provas que ela vai vencendo de perseverança, de superação da dor, de busca constante, faz com que um dia ela reencontre esse príncipe, cego, vagando pelo mundo. Mas ela o toma nos braços, e o seu canto e as suas lágrimas caem sobre os olhos dele, e ele volta a ver. Ela recupera a sua visão espiritual através das suas lágrimas, que é a chamada dor sagrada, e se unem e são felizes para sempre. Helena Blavatsky costumava falar uma frase que é das coisas mais belas que conheço, realmente muito bela, que ela dizia, na voz do silêncio: não deixes que seque a lágrima que corre do teu rosto antes de secares a última lágrima que corre do rosto do último dos seres humanos. Ou seja, não deixa que a dor se cale em você enquanto você não tiver trabalhado para resgatar de alguma maneira o último ser humano da dor. Essa dor sagrada que nos impulsiona para continuarmos caminhando. É um compromisso tácito, um compromisso de alma com a dor humana. Um compromisso de acrescentarmos algo, de redimirmos de alguma maneira, em alguma parcela, essa dor. Essa é a grande motivação da vida humana. E essa lágrima sagrada de Rapunzel recupera a sua visão espiritual. Ela se torna novamente um ser que dominou os seus instintos, libertou-se da escravidão da bruxa e recuperou a sua visão espiritual. E unida a ela, novamente nós temos o foram felizes para sempre, que é o fecho final da harmonia, é a harpa do João. Espero que tenham gostado. Essa é uma história que ainda me comove, eu acho muito bela, muito tocante. Às vezes as pessoas pensam, ela é louca, ela chora com contos de fada. Eu choro, sempre, muitas vezes.